Olá, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do UnityCast, o risco do sucesso. Mais um episódio muito especial, trazendo um tema extremamente relevante, né? Os erros que nós brasileiros cometemos no seguro residencial. Nós passamos a vida inteira, né, buscando realizar um sonho de ter casa própria e esquecemos de um detalhe: proteger esse sonho. Tanto o sonho, tanto a casa própria, quanto eventuais danos que um incêndio pode vir a causar a terceiros, que também é nossa responsabilidade. Então hoje nós vamos trazer, na verdade, um convidado muito especial e que nos acompanha já na nossa carreira de seguros há 30 anos também, né? E é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores que estão conosco desde o início da jornada do UnityCast, o risco do sucesso. O pessoal da Starken de Florianópolis, Starken Seguros, o pessoal da Rapgen, corretora de seguros lá de Salvador, que, por sinal, ontem fez uma live muito bacana falando, né, trouxe alguns profissionais renomados do mercado de seguros e resseguros para falar da nova lei novo marco de seguros do Brasil, né? A Lei 15.040 de 2024, e que vai mexer bastante com o mercado e que vai, na verdade, separar, falando em profissionalismo na área de corretagem de seguros, separar os homens dos meninos, né? Então, quem estudou, quem estiver tecnicamente bem preparado, vai poder encarar essas novas leis como uma grande oportunidade, né? E essas novas leis, elas vão trazer mais conforto e mais segurança ainda para o comprador de seguros, para o cliente e consumidor de seguros. Então, fiquei muito contente, né, e perceber que a Unity está muito bem alinhada a esse novo contexto, essas novas normas que vão reger o mercado de seguros a partir de dezembro de 2025. Então, estamos aí pertinho de conseguirmos aí entrar num novo marco que vai realmente dar uma mexida muito boa e para o bem, evidentemente, para as pessoas que estão bem intencionadas e bem preparadas para proteger o patrimônio do cliente com olho de dono. Então é isso aí, pessoal. E falando do convidado, né, meu amigo de longa data, Antônio Stringari, na verdade, sou suspeito em falar, né, que meus passos, foi até conselheiro em alguns movimentos que eu fiz de mercado, na verdade, né, até chegar à área de corretagem de seguros. Então, o Stringari sempre foi... Stringari para os íntimos, quero dizer, né? O Stringari sempre foi um cara que eu sempre fiz questão de consultar e ouvir a opinião dele. Então, assim, o Stringari hoje é o gerente regional do Grupo HDI, né, que é composto pela HDI Seguros e pela Yellon, antiga Liberty. Ele vai falar um pouco para nós sobre todo esse contexto. E ele é gerente regional do Grupo HDI aqui na região de Joinville. Então, Stringari, seja muito bem-vindo, né, ao nosso 9º episódio do UnityCast, esse projeto, na verdade, que tem o propósito de levar conhecimento, né, e contar boas histórias de sucesso, histórias de pessoas que estão alinhadas aos nossos valores, né? E você, não preciso dizer, né, um cara família, um cara, né, que tem uma história de sucesso profissionalmente falando, é um dos executivos do mercado segurador mais respeitados aqui na região de Santa Catarina e até do Brasil, na verdade, né? Até os seus amigos concorrentes, né? Eles também têm esse reconhecimento, esse carinho por você, por tudo que você agregou no mercado segurador, né, em todos esses anos de carreira, né? Então, Stringari, seja muito bem-vindo e a palavra é toda sua. Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui. E também, como eu comentei contigo há pouco, né, estar aqui depois do Dr. Alfredo me deixa uma responsabilidade enorme. Realmente temos uma história juntos de longa data. Alguns conselhos que eu te dei você não seguiu, né? Mas você também é um profissional, né, de respeito, de sucesso, que tem trilhado uma carreira desde profissional, com família, né? Uma pessoa que eu respeito muito. Obrigado. E admiro a tua conduta como um todo, né? Então, eu sou profissional de mercado há 32 anos já, né? Então, eu comecei bem antes de você. Bem antes. 32 anos, e nesse mercado que eu construí minha vida, né? Estou criando minha família, criei minha família, né? Tudo que eu tenho, eu devo muito a esse mercado. Sou apaixonado pelo mercado.
né? Sou um profissional que vive isso dia e noite, né? Então, por isso, esses 32 anos e, né, daqui a pouco a gente para, mas eu acho que ainda tem Tem gás ainda, né? Um bom caminho pela frente tem aí. Gás ainda. Então, desses 32 anos, atuei em 2 seguradoras, basicamente, né? 2 de origem alemã, inclusive, uma que é a Allianz, né? E na HDI há 16 anos também, né? Sempre em Joinville. Tive uma passagem de 2 anos em Curitiba, mas os últimos 16 anos aqui na região norte de Santa Catarina. Legal. Stringari, falando de HDI, de grupo HDI, né? Teve um movimento... lá atrás, né, quando a HDI só fazia seguro de automóvel, ainda era uma seguradora pequena, tímida, né? E nós, porém, por ser uma seguradora alemã, né, sempre muito correta, sempre muito organizada em tudo que se propõe a fazer, né, desde então. E desde aquela época, na verdade, eu sempre... os meus carros, sempre eu fiz questão de que fossem segurados pela HDI. Né? Por quê? Porque eu fui cliente e precisei utilizar, né, o seguro uma única vez, né, nesses 30 anos de jornada. Né? E eu fiquei impressionado porque na época tinha o bate-pronto, né? E eu cheguei lá eu cheguei no bate-pronto para avisar o meu sinistro. Meu carro chegou em cima do guincho, né? O carro do terceiro chegou em cima do guincho, né? E atenderam tudo, levamos prejuízo para a seguradora e ainda saí de lá com um brinde, né? Então isso foi um marco na minha vida, né? Então por isso que quando eu falo de HDI, eu posso dizer que nós corretores, né, podemos vender tranquilamente, né, qualquer tipo de produto do grupo HDI, que realmente é uma seguradora que é muito transparente, uma seguradora focada em realmente proteger com o olho de dono, né, o patrimônio dos clientes, isso desde pequenos riscos até riscos gigantes que vocês fazem. Né? Então, assim, nessa trajetória, né, de grupo HDI, teve todas essas mudanças, teve as compras de algumas seguradoras e tal, teve a dança das cadeiras, né? Teve a operação com a Sompo, que vocês compraram uma parte da carteira deles, teve a operação com a Yellow, enfim, né? E junto com essas carteiras vieram também os profissionais, os executivos, né? Que eram executivos de sucesso nessas seguradoras, né? E que daí tu se pergunta, né? Pô, quem vai sobrar? Quem vai ser eleito, né, por quem comprou para ficar na HDI, para assumir a gestão? E aí eu trago muito, a nível de lição de vida, né, que não são os mais inteligentes ou os mais fortes que sobrevivem nessa dança de cadeiras do mercado quando acontecem essas fusões, quando acontecem essas compras, né? Isso eu tive a oportunidade de perceber em grandes empresas que eu assisti de camarote quando uma incorporava a outra, né? Tive caso de Perdigão, Sadia, quando se tornou BRF, se perguntava, pô, tem 2 gigantes como executivos de logística, que era a área que nós atuávamos, quem vai ficar? Né? E na HDI aconteceu a mesma situação, a mesma pergunta, pô, quem será que vai ficar? Né? E você também, algumas vezes a gente conversava e disse, não sei. E o que nós percebíamos de comum, né, em todas essas trajetórias é que a pessoa que mais rápido se adaptava à cultura de quem encampou as operações, quem comprou as operações, é a pessoa que acabava sendo escolhida, né, e tinha esse histórico. Então, assim, qual a tua opinião a respeito disso? Né? E qual a tua facilidade em se adequar, se adaptar a essas novas culturas, né? Essas novas políticas de seguradoras e como é que é esse meio do mercado segurador, né? Que tem grandes executivos, grandes profissionais, né? E que em determinado momento a dança de cadeiras, né? A escolha é muito vai acontecer, vai acontecer. Como é que você tratou isso, né? Dava aquele frio na barriga? Conta um pouco para nós dessa tua experiência e a facilidade de você se adaptar à cultura de quem comprou, na verdade, né? Perfeito, vamos lá. Falando um pouco do grupo HDI, realmente é um grupo de origem alemã, né, centenário, né, que nasceu na Alemanha para atender a indústria alemã no pós-guerra. Então, é uma associação de indústrias alemãs que criaram a HDI. Né? Perfeito. O significado da HDI, não vou correr o risco de falar, o meu alemão aqui não é dos melhores, mas é a Associação da Indústria Alemã. Então, as grandes indústrias que existem até hoje na Alemanha são as acionistas majoritárias do grupo HDI ainda.
Vindo para o Brasil, há mais de 40 anos já, lá nos anos 2005, o Grupo HDI comprou a HSBC Seguros. Né? Então, já veio um grupo muito experiente, a HSBC, antigo Bamerindos, né? Então, um grupo de história, de sólido na região sul, principalmente. Então, já trouxe uma equipe, né, de muita qualidade para o Grupo HDI. Né? Então, aí começou a expansão. Na época, a HSBC era até maior do que a própria HDI no Brasil. Né? E aí, agora, recente, né? Então, há 2 anos atrás, teve a compra da parte da Sompo, né? Da parte de varejo da Sompo, que é uma das gigantes japonesas. Né? Então, hoje a Sompo continua, né? com a parte de grandes riscos. E, em seguida, também uma grande oportunidade da americana Liberty, né? Que resolveu concentrar seus esforços nos Estados Unidos e vendeu a operação mundial. E o Grupo HDI ficou com toda a operação da América do Sul e a maior delas o Brasil. Então, é claro, aí você pega, a gente teve HSBC, depois Sompo e Liberty. Né? Então, americano, japonês, HSBC, japonês também, japonês, né? Então, culturas muito diferentes. E aí você traz todo esse pessoal que vem com culturas diferentes. Então, no último ano que a gente passou trabalhando muito, né, de fortalecer a cultura do grupo, né? E não era fortalecer a cultura da HDI em si, né? É você criar agora uma nova cultura, trazendo esses profissionais, né, grandes talentos. A compra da produção, né, é uma consequência. Agora, você trazer... Virar essa chave e trazer todo esse potencial de qualidade profissional que essas empresas tinham, né? Esse era o maior patrimônio que a gente tinha em mãos. Então, tinha que valorizar isso e conseguir transformar isso, né, numa única cultura. E hoje a gente já está... Claro que você precisa de uma adaptação, você precisa... Né, nem todo mundo vai se adaptar, né? Mas a gente fez um trabalho excelente aí, nossa equipe de marketing, de RH, a diretoria toda, nosso comitê, trabalhou incansável para a gente chegar onde chegou hoje, né? Então, o grupo agora é só caminhar para frente. Só acelerar. E Stringari, considerando produção, emissão de prêmio, né? A HDI ocupa qual posição no ranking brasileiro? Hoje nós somos o segundo grupo segurador brasileiro. Exatamente. Parabéns. Uma grande conquista e, assim, com uma cultura que nós conhecemos, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de produtos, né? E os processos bem definidos, né? E bem claros, especialmente na questão de atendimento a sinistro, né? Que foram divulgados lá no evento que teve para corretores de seguros lá em Porto Alegre esse ano, né? Então, a HDI estava com um grande stand lá, com o grupo HDI, na verdade, com um grande stand lá. E eu fiquei impressionado quando... Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir, né, o tamanho que estava a HDI e tudo que tinha de oportunidades para o corretor e também tudo que existe de produtos para proteger patrimônios, né? Então, realmente, eu fiquei muito bem impressionado e é um grande parceiro para todo e qualquer corretor que realmente queira crescer e ter um grande parceiro, né, no mercado de seguros. O Grupo HDI, sem dúvida nenhuma, é uma grande opção e realmente faz todo o sentido e faz toda a diferença tanto na contratação das apólices, né, na subscrição dos grandes riscos também, quanto na questão de indenização, regulação de sinistros, que é bastante ágil, na verdade. Né? Então, a gente acompanha isso. Você tem uma ideia, hoje o nosso portfólio de produtos é acima de 70 produtos. Nós temos na nossa prateleira para corretor, desde varejo até grandes riscos. Então, a gente tem lá desde o seguro residencial, do patrimonial, de comércio e serviços, seguro de vida individual, em grupo, seguro de carga, seguro de risco de engenharia, responsabilidade civil, E&O, ambiental, de grandes empresas. Então, um portfólio gigantesco hoje. Legal. E muitos que estão ainda no forninho para serem lançados em breve aí. Legal. Tá? Vamos falar de um deles, né, que é um seguro residencial, né? Nós, né, pessoas comuns, na verdade, né, que não nasceu de pai rico, né, a gente batalha a vida inteira para construir um patrimônio, né?
E o sonho de consumo de qualquer brasileiro é ter a casa própria, né? Perfeito. Então, assim, trabalha a vida inteira, a grande maioria da população acaba financiando a sua casa, né? E acaba, muitas vezes, esquecendo de um detalhe que faz a diferença, né? Contratar um bom seguro para proteger essa conquista, né? Conta para nós, Stringari, dentro da experiência da HDI, dentro da tua experiência também, tanto na época de Allianz quanto no grupo HDI, como é que é a cultura do brasileiro nesse tipo de contratação? Ela ainda é reativa? Ela evoluiu? O pessoal costuma procurar muito preço e não sabe o que está comprando. Conta para nós como é que dentro da carteira da HDI, como é que acontece esse tipo de situação, como é que você enxerga esse tipo de situação no mercado? Bom, a gente está numa região privilegiada, né? Nós temos a região onde temos a maior penetração da aquisição de seguro residencial do país, né? Aqui na região sul a gente chega a 30%. Tá? Mas a gente vê um mar azul gigantesco aí, temos os outros 70% para trabalhar. E nós estamos numa região que temos eventos climáticos frequentes, que tem acelerado esse crescimento. A gente pega nos últimos 2 anos aí, o seguro residencial tem crescido a venda acima de 2 dígitos. Então, temos 2014 com 17% de crescimento. Esse ano devemos fechar acima de 10%, tá? 10%, 11% nesse sentido aí. Mas se a gente for subindo, a gente vai chegar no norte do país com 4%. Então, a gente tem muito que evoluir, né? A gente sabe que o sul tem um poder aquisitivo maior, regiões mais desenvolvidas, mas a gente tem muito espaço para crescer. E a incidência de vendaval aqui na região sul ela é maior, na verdade, né? Então, muito maior. No período de outubro a março, final de março, é o período que mais tem incidência de vendaval em função das altas temperaturas, né? Aí no final de tarde dá aquela tempestade seguida de ventos fortes, enfim, acaba causando algumas situações que acabam causando danos às residências, né? Vocês tiveram um evento, nós tivemos um evento aqui do Paraná recentemente, né? E que você comentou comigo que a HDI acolheu de forma muito diferenciada esse evento, né? Conta para nós como é que foi essa experiência. Nós temos no grupo hoje, a gente vai aprendendo com o tempo e com os eventos, né? Sim. Com a enchente do Rio Grande do Sul, a companhia tem concentração de negócios no sul do país. Hoje o grupo detém de 35% a 40%, dependendo da região, do sul, está no grupo HDI. Então, lá dos 18 mil veículos indenizados no Rio Grande do Sul, mais de 5 mil eram do grupo HDI. Número expressivo. Então, a gente criou uma equipe de pronta resposta para atender desde a assistência até o sinistro. Então, hoje nós temos vans, temos toda uma estrutura para ir no local e dar o atendimento no ato. No Rio Grande do Sul, a gente trabalhou com um drone para identificar veículos, né, para identificar pessoas que estavam precisando de ajuda. Nesse do Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, que a gente teve recente, é uma cidade relativamente pequena, a gente não tem uma grande concentração de seguros lá, mas no próprio final de semana, quando aconteceu, nossa equipe se deslocou para lá, com primeiros socorros, com água, com alimentos não perecíveis, e também já aproveitando com guincho, com vans para atendimento. Então, você está na hora do primeiro impacto, né? É onde todo mundo está precisando de uma orientação, de uma ajuda. É nessa hora que a seguradora tem que estar presente lá também, né? A seguradora e corretor, né? É o momento do sinistro, né? É o momento de você realmente acolher o cliente e mostrar que realmente ele entregou o patrimônio dele nas mãos de empresas que fazem a diferença e que tanto a seguradora quanto o corretor têm olho de dono e vão, na verdade, procurar minimizar ao máximo, né, o impacto tanto financeiro quanto psicológico, enfim, que é causado por um evento de sinistro, né? Exatamente. Especialmente quando é de grandes proporções, que é questão tem vendaval, é um tornado que aconteceu lá, né? Sim, então... sim. E é nessa hora que a gente tem que mostrar o que a gente entrega. Porque na venda, você, corretor, vai lá, vendeu, convenceu o cliente que o produto que você vendeu era bom,
mas só vai comprovar isso na entrega realmente do atendimento, né? A gente entrega um papel para o cliente, hoje nem mais o papel, a gente entrega um documento digital, né? É quase uma garantia sua idiota. Exatamente. Então, é nessa hora que a seguradora tem que estar presente, o corretor tem que estar presente para orientar, para tranquilizar, né? E agilizar todo esse processo, né? Algumas perguntas, né? Algumas dúvidas que os clientes nos trazem quando eles vão contratar um seguro residencial ou quando contratam uma pólice de seguro residencial e acabam não tendo alguns conhecimentos que são necessários existirem, né? Ou, no mínimo, que o corretor oriente o cliente nesse sentido, né? Tanto na contratação quanto que começa numa análise de risco antes de contratar a pólice, né? São raríssimos os corretores hoje, né, que têm a cultura de visitar a sede do cliente, né, independente se é uma residência que o cara levou a vida inteira para construir ou se é uma grande indústria, né? O peso, na verdade, que precisa ser dado para atender um sinistro é o mesmo, né? Porque ali nós temos o patrimônio de vida das pessoas, né? Então, assim, a gente percebe muito que os seguros são muito contratados por intermédio de troca de e-mails, né? Então, isso é uma preocupação. Aí já temos um risco, né? E uma oportunidade de melhoria muito grande, né? Na Unity, nós desenvolvemos uma metodologia que nós batizamos e já patenteamos, inclusive, que é o ciclo do risco, né? Que é como se fosse um PDCA do risco. Ou seja, o diagnóstico, antes de nós emitirmos qualquer apólice, antes de nós cotarmos no mercado qualquer apólice, nós precisamos entender qual é o risco do cliente, o que ele vai precisar, qual é a exposição de risco que o cliente tem, o que ele vai precisar segurar, né? E nós percebemos que são raros os corretores que fazem isso. Falando em seguro residencial, ninguém faz isso, né? Conhecer os arredores, conhecer o que o cliente tem dentro de casa, enfim, né? O patrimônio do cliente em si, né? Qual a importância disso, qual a relevância disso nessa questão de avaliação de risco, né? Que a força da internet, a velocidade que a internet tem, ela acabou tirando muito essa questão da análise do risco in loco, né? E não tem outro jeito, se você quiser realmente proteger o patrimônio do teu cliente, né? Não tem outro jeito de você fazer que não seja pedir a atenção dele, pedir para que ele sente contigo, né, olho no olho, que ele abra a porta da casa dele ou a porta da empresa dele, que ele acompanhe, para que você possa realmente mostrar para ele quais são os riscos que ele corre. O que você comenta a respeito disso na hora do profissional corretor de seguros, na hora de qualquer cliente que vá contratar qualquer tipo de apólice, a importância de ter um diagnóstico de risco bem claro para ele? Sim. A grande parte dos problemas que acontecem pós-sinistro, às vezes é de uma má contratação, né? Então, a gente acompanha isso... Não são as letrinhas pequenas. Não são as letrinhas, exatamente. Que elas estão lá, quietinhas, e quem intermediou a venda, que é o corretor, ele precisa fazer um bom diagnóstico de risco. Sim. Nós tivemos uma mudança muito grande no perfil das residências pós-pandemia. Até a pandemia, quase ninguém trabalhava em casa. Sim. Né? No pós-pandemia, todo mundo montou um escritório em casa. Quando eu monto um escritório em casa, eu estou misturando pessoa física com pessoa jurídica. Perfeito. Então, você tem que ver lá, no clausulado da sua seguradora, os bens não se misturam, né? Então, você tem que ter uma cobertura específica para um escritório em residência ou para um pequeno comércio que você montou na residência, uma atividade, uma MEI, né, que está lá usando um quartinho da residência, que no seguro residencial não está coberto, mas você tem... né, tem coberturas, cláusulas que você inclui para cobrir isso aí. Você incluiu uma placa solar, uma usina de energia fotovoltaica na tua residência, né? Está coberto, não está coberto? Né? Quais coberturas vão amparar? Então, conhecer, você não vai conseguir estar presente em todos os locais de risco dos teus segurados, né? No varejo isso acaba ficando quase impossível, mas tem meios para chegar nessas informações, né? Você tem que ter lá, no mínimo, uns questionamentos. Por isso que a gente fala até que é importante, às vezes, você trabalhar o seguro residencial ao mesmo tempo que você está trabalhando um outro seguro do teu cliente, né? Estou renovando o seu automóvel, estou fazendo o seguro de vida, vamos já avaliar o seguro residencial? Daí você pede, quero 15 minutos do teu tempo, né, para cuidar do teu patrimônio, né, para melhor avaliar o teu patrimônio. Porque um seguro mal contratado você pode não cobrir, né?
e o cliente perdeu o patrimônio. O residencial, a gente sabe, nós que somos da época ainda de adquirir imóveis, né? De adquirir nossa casa, você demora alguns anos para comprar uma casa, para quitar uma casa, e isso pode, em questão de segundos, de minutos, você perder todo esse patrimônio. Né? E assim, Stringari, o seguro cobre tudo? O seguro residencial ele cobre tudo? Tem algumas ações, quando a gente fala muito em prevenção e gerenciamento de riscos, né? A gente lembra, a grande maioria dos profissionais da área de seguros lembram os grandes riscos, transportes, mas treinando o time da Unity, né, e levando o time da Unity para fazer as análises de risco em seguros residenciais, nós percebemos que existem ações preventivas que não são amparadas pela pólice, né, de seguro residencial, e o segurado acha que está amparado, né, e que depende só dele fazer a questão de prevenções, de manutenções preventivas e tudo mais, para que não tenha esse tipo de problema. Como, por exemplo, entupimento de calha. Né? É muito comum, né, dar uma chuva muito forte, né, com vento, e aí acabou molhando, não destelhou a residência, né, e acabou molhando, né, porque a calha não deu conta, na verdade, do volume de água, e acabou infiltrando água dentro da casa e molhando móveis e por aí vai. Né? E aí vai lá o perito da seguradora e vai direto na fonte. Né? Ele vai lá e percebe que não teve manutenção preventiva na calha, ou seja, está obstruída por folhas de árvores que caíram. Né? Como é que é tratado isso dentro da HDI? Esse tipo de situação acontece com muita frequência? Como é que é esse tipo de situação? Explica para nós. E o que o segurado precisa fazer para fazer a parte dele, a parte de gerenciamento de risco dele, que é a obrigação dele, né? Até mesmo porque seguro é um contrato de boa fé, sempre foi, sempre vai ser. Sempre foi. Né? Explica para nós e dá umas dicas para o segurado, consumidor de seguros, né? O que é importante para que ele olhe quando se fala em gerenciar o risco dele no seguro residencial. Vamos lá. Bom, a gente ouve muito, você também, né? Está no mesmo mercado, né? Eu contratei o seguro para não me incomodar. Para não me incomodar, exatamente. Para não me incomodar. O seguro cobre tudo. Então é o seguinte, eu consigo fazer, vou dar um exemplo aqui, eu consigo fazer o seguro de uma residência de 1 milhão de valor, né, de valor de reconstrução, por 250, 300 reais, como eu posso fazer o seguro dessa mesma residência por 3, 4, 5 mil. Né? Tudo depende das coberturas que eu contratar. Perfeito. Entende? Então, eu posso lá contratar só cobertura de incêndio, que é a cobertura básica obrigatória para o seguro residencial, e mais uma cobertura de responsabilidade civil, por exemplo, de um valor baixo, que vai me custar. O custo do seguro é muito baixo. Mas aí eu tenho, hoje, dano elétrico, vendaval, que são as coberturas mais acionadas. Né? A gente hoje se preocupa ainda muito com a cobertura de roubo, né? Mas isso é coisa do passado. O roubo hoje ele é uma cobertura extremamente barata, né? E nós conseguimos melhorar bastante, né, a incidência de roubo e furto nas residências, né? E nas empresas como um todo também. E às vezes esquece das coberturas que são mais importantes, né? Então você tem o vendaval, nós estamos numa região com incidência de vendaval. Danos elétricos, a gente tem muita oscilação de energia e hoje você tem muito equipamento nas residências, né? Você pega há 15, 20 anos atrás, você tinha uma geladeira e um liquidificador, né? E uma TV, né? Hoje você vai ver a quantidade de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis que você tem na residência e já aproveitando o gancho, alguém fez a revisão elétrica, né? Você tem lá uma casa de 20, 30, 40 anos, a tecnologia do cabeamento da época era uma, né? Para suportar toda essa carga de equipamentos ligados hoje ao mesmo tempo. Fiação aparente. E antigamente, quando você saía de casa, você desligava, tirava tudo da tomada, né? Hoje ninguém vai, porque vai passar meia hora catando tudo da tomada. Então, não faz mais isso. Então, isso também hoje é o risco que daí está na mão do segurado, né? Do proprietário. Então, tem parte que é a responsabilidade dele. A seguradora não vai cuidar de tudo para ele. Né? Tem coisas que ele que tem que minimizar o risco também. Né? Eu tenho exemplos de um vizinho meu, tá? Num sobrado,
né, de alto valor, que pegou fogo na tomada carregando um celular atrás do sofá. E que é tão comum, né? E perdeu a casa. E que é tão comum as pessoas, até eu, às vezes, muito deixo comum. Carregando. Ficou lá, encostado no sofá, começou a esquentar, deu algum problema, né? Então, e perdeu a casa e não tinha seguro. E a casa estava locada, né? E aí outro detalhe, imóvel locado, por lei, obrigatoriedade de seguro. Seguro. Porque a responsabilidade é da imobiliária e do inquilino, né? Em manter, em preservar o bem. Eu vou te dizer o seguinte, quando se fala de seguro para proteger o próprio patrimônio, né, eu prefiro assumir o papel de protagonista, né? Ou seja, eu tenho um imóvel alugado, eu contrato seguro para proteger o meu imóvel. Eu não deixo facultado à imobiliária, ao inquilino, né? Porque eu já fui inquilino, né, lá atrás, né? E eu não vou contratar seguro porque não é meu, né? E esse é o pensamento da grande maioria das pessoas, né? Então, por isso que eu digo, o meu próprio patrimônio, né, o que eu levei a minha vida inteira para construir, eu preciso ser protagonista de protegê-lo, para protegê-lo, né? Eu não vou terceirizar essa missão, né, para outras pessoas, né? Independente de contrato, enfim, coloca no custo ou assume esse custo, enfim, e que nem é um custo, é um investimento, né? Eu preciso atuar como protagonista. E nós, da Unity, a gente sempre orienta o nosso cliente. Seja protagonista para proteger o seu patrimônio. Não terceirize, né? Então, por uma série de fatores, né? Então, você vai saber as coberturas que você vai contratar, se você estiver bem orientado, né? Então, é dessa forma que eu entendo que deve ser que a gente deve atuar, né, com protagonismo quando é para proteger os bens que nós levamos a vida inteira para construir, né? Sim, perfeito. Assim, a maior responsabilidade é sua, é minha, é do proprietário. Com certeza, do proprietário. O teu corretor está aí para te auxiliar, para dar uma consultoria, para te orientar o que você vai contratar melhor. Mas para isso também o próprio segurado tem que tirar, investir um tempinho, né? Porque a gente está tratando do patrimônio dele. É isso aí. Né? Então eu vejo muito, tratou pelo WhatsApp, quanto que deu? Tá, pode fazer. Parcela ou renova automaticamente, não atualiza valores. E acontece muitas vezes quando você troca de corretor também, né? O outro corretor vai lá e copia a pólice, mas não foi avaliar o risco. Não foi avaliar o risco, não foi falar com o segurado. E de um ano para o outro, até na renovação, né? Pô, você fez o seguro esse ano, mas aí durante a vigência, o cliente fez diversos investimentos na residência, mudou o risco, né? Então, toda renovação vale a pena. Você fez algum investimento, você instalou placa solar, você montou um escritório, abriu uma sala comercial na porta da casa. Então, mudou a característica do risco, na verdade. Mudou a característica do risco. E o core business do mercado segurador é comprar risco, é correr risco, né? Então, quando você muda a característica do risco, você precisa avisar, né? Ô, seguradora, através do teu corretor, né? Mudei aqui, uma sala comercial, os caras vão vender, aluguei a sala, a frente da minha casa aluguei para um comércio e tal. Mudou a característica do risco. Então, isso precisa ficar claro para a seguradora. Ela precisa entender o que aconteceu através do corretor de seguros, que é o profissional apto a fazer isso, né? Voltando à vendaval, né? Um outro ponto que as pessoas têm bastante dúvida. Velocidade dos ventos, né? O que caracteriza a cobertura de vendaval? A partir de quantos quilômetros por hora, né? E como pode ser evidenciado isso, né? E se não atingir, por exemplo, não atingiu a velocidade necessária que está descrita lá nas condições gerais para caracterizar a cobertura, né? Mas acabou destelhando várias casas, acabou em determinadas regiões. Como é que funciona isso dentro do mercado segurador e dentro do processo de regulação de sinistros? O mercado segurador trata vendaval com ventos a partir de 54 km por hora. Tá. Que é uma velocidade relativamente baixa. Né, para os padrões dos eventos que a gente tem tido aqui. Abaixo disso, não está amparado pela pólice de seguro. Tá? Isso essa regra, ela é Ctrl+C, Ctrl+V? É mercado. É mercado, na verdade. É mercado. Tá. É mercado.
Então vejam bem, esse vendaval, ouçam bem, vendaval abaixo de 54 km por hora, fiquem atentos, né? Porque lá nas condições gerais, aí sim naquelas letrinhas pequenas, não vai descaracterizar a cobertura da cobertura de vendaval na sua apólice residencial. Vamos ficar atento a isso. Até falando em letrinhas pequenas, te corrigindo um pouco, hoje não pode mais ter letrinhas pequenas. Verdade. Isso, a legislação tem um tipo mínimo que a seguradora tem que usar nos manuais. Né? Pô, isso eu aprendi agora, isso eu não sabia. Isso é legal também. É para ter mais transparência, né? O mercado de seguro é um mercado muito regulado. Muito regulado. Muito regulado. Está aí agora o novo marco do seguro, a nova lei do seguro, que vem para proteger ainda mais o próprio segurado. O próprio segurado. Então, criando leis claras para o mercado, como o mercado deve atuar, né, para proteger o segurado. Eu já tinha lido, mas ontem na live da RapGen, eu fiquei muito contente, na verdade, com as novidades que vem por aí, né? E com a proteção que o segurado, o consumidor de seguros vai ter favorável a ele, né? E isso me deixou muito, muito feliz, porque vai ser, na verdade, um marco, né? E que os bons profissionais da área de corretagem de seguros vão poder enxergar como uma grande oportunidade para fazer mais negócios, né? Perfeito. Então, realmente, eu gostei muito do que eu vi, tenho lido, já vinha lendo sobre esse novo marco, né? Essa nova lei de seguros, e agora eu vou me aprofundar mais ainda porque é extremamente importante, né? Stringari, um outro detalhe. Existe uma cobertura chamada RC Familiar, que raramente nas apólices que nós realizamos o processo de diagnóstico na apólice e nas residências que nós visitamos, né, raramente tem essa cobertura contratada, né? Vamos dar um exemplo. Há algum tempo atrás, aqui em Joinville, um apartamento acabou pegando fogo, incendiou, né? E esse assunto chegou para nós, né, para orientarmos, né, a pessoa que teve esse prejuízo. E esse incêndio, a fumaça desse incêndio, ela causou danos ao condomínio, às áreas comuns do condomínio e aos apartamentos vizinhos, né? Que tipo de cobertura daria amparo para esse apartamento, para esse segurado, se tivesse seguro, né? E se tivesse essa cobertura? Que tipo de cobertura que daria amparo para amparar bens de terceiros? Tanto bens de terceiros quanto danos corporais causados a terceiros, né? Se a fumaça acabar causando prejudicando alguma outra pessoa, né? Danos corporais, também existe uma cobertura que pode oferecer amparo para esse tipo de situação. Qual é essa cobertura? Vamos lá. O dano no apartamento segurado pela cobertura de incêndio, ok? Né? E aí também a gente tem o dano por fumaça, né? Que você pode... não danificou, digamos, não queimou, mas a fumaça impregna em alimentos, em roupas, em geral, do carpete, e você vai ter que trocar. Então, está amparado aí, portanto, pelo incêndio e também pela cobertura de fumaça, né, que existe. Os danos ao terceiros precisa caracterizar, aí a gente tem a cobertura de responsabilidade civil familiar, né? RC familiar, que ampara, né, eventuais danos a terceiros caracterizados pelo segurado que gerem responsabilidades ao segurado, né? Então, ok, o incêndio foi por uma responsabilidade do segurado, ou por uma falta de manutenção, que precisamos ter daí um transitado e julgado que gere responsabilidade do segurado também, tá ok? Mas a seguradora, se ela identificar, você abriu o sinistro na seguradora, identificar, ok, está caracterizado, não vou esperar o trânsito julgado, né? Mas, gerando dúvida, pode, ok, vamos deixar o juiz decidir. Vejam bem a importância, né, de nós, como segurados, fazermos a nossa parte com relação à manutenção preventiva das nossas residências, né? A parte elétrica, a parte de calhas, ar-condicionados, aquelas caixonas grandes, na verdade, que ficam 10, 15, 20 anos, né, sendo utilizados. Esses tipos de equipamentos, eles podem gerar um curto-circuito, né? Então, assim, é necessário que nós façamos a nossa parte como segurados. A questão da prevenção, ela é complementar, né, e tão importante, tão relevante quanto a cobertura de uma apólice de seguros, né? Então, vejam como não basta apenas contratar uma apólice, mas nós, como consumidores de seguros, precisamos
sempre estar atentos à manutenção preventiva das nossas residências, né? Então, vamos em frente. Stringari, vamos lá, ainda sobre a cobertura de RC Responsabilidade Civil Familiar. Eu tenho digamos que eu tenho um Rottweiler, um pastor alemão, um cachorro brabo, né? E ele vai lá, foge do quintal da minha casa e acaba causando um dano, né? Mordendo, machucando uma criança ou outra pessoa, causando até ferimentos mais graves que pode levar até a óbito, né? De uma criança, dependendo da situação. A apólice de RC, a cobertura de RC familiar, ela também ampara esse tipo de situação? Sim, ampara. O cão é responsabilidade do dono dele. Do tutor dele. Do tutor dele. Se ele tem um seguro residencial com a cobertura de responsabilidade civil familiar, está amparado. Um outro exemplo que eu posso dar para você também, você está com o filho passeando no supermercado e, de repente, bate numa gôndola do supermercado e derruba algumas garrafas, né? Aqueles vinhos caros que tu gosta de comprar, aqueles vinhos, sim. Isso também é amparado. Você está roçando grama, está roçando a grama lá e a roçadeira joga uma pedra no vizinho, na vidraça do vizinho, também amparado pelo RC familiar. Num veículo que está estacionado na frente da tua casa, então também gera. Então, e é uma cobertura extremamente barata. Você vai pagar reais por ela, né? Para ter esses 100 mil reais de cobertura, que é muito baixo, né? Vai investir no ano uns 40 reais por aí, olha lá por aí, máximo, né? Máximo. E vocês terem uma ideia, dentro da Unity nós não permitimos, né? Quando fala em responsabilidade civil, tanto por danos materiais quanto danos corporais, o nosso time, né, a cultura da Unity não permite que a gente emita nenhum tipo de apólice, aí seja de residencial, seja de automóvel, com importância segurada inferior a 300 mil reais. Né? Não dá para emitir, não dá para contratar uma apólice com uma importância segurada inferior a 300 mil reais. Né? Quando fala em danos materiais, 300 mil reais é uma boa cobertura, mas ainda é baixa. Né? Quando fala em danos corporais, o céu é o limite, porque você nunca sabe a quem você vai gerar um dano corporal, né? Quem é essa pessoa, se essa pessoa é um empresário, é um médico recém-formado, um advogado, um médico que é especialista em determinadas áreas. Então, assim, e aí a remuneração desse profissional é que vai, dependendo do dano que a sua ação, né, que você causou a terceiros, é a remuneração dele quem vai definir qual vai ser o valor que você vai precisar desembolsar para poder amparar o dano corporal que você causou a terceiros. Você imagina que um cachorro vai morder a mão de um cirurgião. Ferrou. Né? R$1 milhão não é nada. O dano pode não ser tão grande, mas vai afetar a sensibilidade e a profissão dele. E aí pode gerar uma invalidez e uma indenização gigantesca. Há umas 2 semanas, nós fizemos uma avaliação de risco na casa de uma cliente nossa. Né? E uma casa razoavelmente boa, né? Um sobrado, né? Alto padrão, enfim. E vizinho da casa tinha um prédio, né? De alto padrão. E aí eu sugeri uma cobertura de RC familiar relevante, né? Porque a pessoa é uma pessoa, digamos, politicamente exposta, é uma pessoa que é bem conhecida, né? Uma pessoa que tem um bom status financeiro, tem bens, né? E aí eu falei, a sugestão que nós te damos para contratar de RC familiar, e tem cachorro também, tá? E tem piscina também na casa dela. Né? A sugestão que nós damos para você para contratar de RC familiar é de R$2 milhões. Né? Não é comum esse tipo de cobertura de RC familiar para esse tipo, com essa IS. Não é. O mercado segurador aceita esse tipo de cobertura para RC familiar, tem limitações considerando o valor da básica, que é incêndio, versus o valor da cobertura. Ele pode ser maior do que o valor da cobertura básica? Explica para nós como é que é essa relação. Não, você vai conseguir fazer um RC familiar de 2 milhões dentro de uma pólice específica de RC. Okay. Né? Dentro do produto residencial, dos pacotes residenciais, ela não pode ultrapassar a cobertura básica de incêndio. Tá?
E aí vai do produto de cada seguradora. Pode ter seguradora que vai limitar em 50% da cobertura básica, ou vai limitar em 500 mil, 1 milhão, dependendo. Tá? Então, cada seguradora daí desenvolve o seu produto e com as suas limitações. Né? Uhum. E assim, Stringari, é possível contratar uma apólice de RC familiar pelo teu CPF? É possível. É possível? É possível, sim. A HDI faz esse tipo de... Não é muito comum, mas Sim. é possível. Mas não é possível. cultural do brasileiro. Não é cultural, né? não. Porque o mercado brasileiro não é tão litigioso quanto o mercado americano. Né? O mercado americano faz seguro de tudo. Né? E tem a cultura do litígio. Qualquer coisa eu vou te processar. Né? Aqui ainda é qualquer coisa eu vou te matar. Né? Então, assim... Exatamente. Então, assim, essa questão isso até é uma curiosidade minha, na verdade, né? Se é possível, dentro do teu CPF, tu emitir uma apólice de RC familiar, considerando o teu CPF, para emitir um valor maior. E isso tem seguradoras que aceitam emitir esse tipo de apólice. Sim, é possível, tem. Tem seguradoras, sim. Tem seguradoras que aceitam, com certeza. Que bacana, que bacana, muito, muito bacana. Stringari, A gente falando até de coberturas, né? Quando a gente entrou nessa do que é importante e do que não é importante, hoje tem uma cláusula que o mercado todo praticamente disponibiliza, mas não é automática, que é a cláusula de reposição de valor de novo, né? Nos seguros residenciais. Perfeito. Que é muito importante, porque você tem lá o teu Note de uso pessoal, a tua TV, tem uma depreciação rápida, né? São equipamentos que 4, 5 anos já estão praticamente obsoletos. Né? E se você não contratar uma cláusula de valor de novo, ele vai ter a depreciação. Né? Com a cláusula de valor de novo, o segurador, opa, esse equipamento não tem mais. Né? Não tem mais o zero, mas vai pagar um similar novo. Né? Então, é muito importante isso também hoje. Não é uma cobertura, mas é uma cláusula adicional que você contrata. Nós falamos da cobertura de RC familiar para residências. Né? Uhum. Vamos continuar, falar um pouquinho mais da cobertura de RC familiar, responsabilidade civil familiar, quando nós estamos falando de condomínios, de apartamentos. Né? Vou trazer algumas simulações aqui. Num apartamento. Digamos que estourou uma tubulação dentro do meu apartamento. Né? E a água dessa tubulação que estourou, ela gerou danos materiais, né, ao meu apartamento, piso, gesso, móveis, enfim. Né, e essa água correu para o apartamento do vizinho e causou danos ao apartamento do vizinho. Quais coberturas vão amparar esse tipo de risco, esse tipo de prejuízo, né, e quais coberturas precisam ser contratadas? Vamos lá. Para o apartamento onde gerou o dano, onde, né, o sinistro aconteceu, eu tenho que contratar a cobertura de ruptura de tubulações. Ok. Tá? Normalmente é essa nomenclatura ou algo parecido que o mercado... Né, cada seguradora tem a sua nomenclatura específica, mas normalmente é ruptura de tubulações, que cobre o dano, né, o reparo do dano e eventuais danos de piso. Se tiver um piso laminado, molhou, vai estufar e vai ter que trocar o piso laminado do teu apartamento, da tua moradia. Móveis de MDF, madeira, né, vai estufar e você vai ter que, né, descartar o móvel. Então, aí para a cobertura do apartamento segurado, é a cobertura de ruptura de tubulações. Né? Aí para os terceiros, entra na responsabilidade civil também. Tá? Então, ok, meu apartamento teve um dano que, né, é muito comum, banheiro, né, mas deixar claro que tem que ser, o sinistro é um caso imprevisto, né, uma situação imprevista. Não pode ser uma infiltração que vem ocorrendo de longa data, né? Não, aí é manutenção, daí o seguro não vai amparar. Que vai ficar caracterizado, né, no momento Exatamente, então, lá, estourou a parede, o cano, né, rompeu o cano. Que esse tipo de situação vai ficar caracterizado no momento da vistoria para... Exatamente. Faz parte do processo de regulação de sinistros, né? Que a seguradora vai mandar o representante legal dela lá, que é o perito, né? O comissário de avarias, na verdade, né? E que ele vai fazer a checagem e vai levantar as informações para ver se foi realmente uma situação que aconteceu, foi um acidente, né? Ou se já vinha, na verdade, já era uma situação gradual, na verdade, né? Se já vinha acontecendo. Né? E você comentou aí do sinistro, do perito da seguradora. Né? Às vezes isso acontece de madrugada, de final de semana, que nem sempre você consegue
avisar a seguradora e mandar o perito a tempo. Então, o que a gente recomenda nessa hora, né? Você não pode ficar sem água, né? Tem pessoas que dependem disso dentro da moradia. Você registra tudo. Ó, precisa fazer o reparo emergencial? Chama um profissional, fotografa, guarda, né? Guarda o caninho, né? Não joga no lixo ainda. Guarda ali, fotografa e deixa ali. Deixa as evidências, na verdade. Se a seguradora quiser, vai mandar o perito ou vai achar, não, ó. Pelo dano, vamos seguir com a regulação interna aqui, com as informações que o segurado e o corretor já nos enviaram, tá ok? Se não vai mandar, ela vai querer dar uma olhadinha lá, né, se está tudo certinho. Então, não descarta nada antes da seguradora dar o ok. Legal. Uma outra pergunta. Eu estou cheio de dúvida aqui, hein? Vamos lá. Estou transferindo para ti as dúvidas que nós recebemos, né, de tanta gente que está aí buscando informações para esclarecer esse tema tão importante, né? Teu apartamento ou tua casa tem lá janelas de vidro, né? Ou o teu apartamento tem aquele sistema Reiki, né? Aquele vidro bonito e tal, casa de rico, né? Deu um vendaval, né? E nesse vendaval acabou a tiazinha lá, a dona da casa, a dona da pensão, acabou deixando a Reiki aberta, né? Ou a janela aberta, e acabou batendo e quebrando 2, 3, 4 vidraças, né? A cobertura de vendaval vai amparar esse tipo de dano? Ou teria que ter uma cobertura de vidros e granitos? Não. Nesse caso, vai pela cobertura de vendaval. Ok. Né? O fato gerador foi o vendaval. Foi o vendaval que quebrou o vidro. Perfeito. Né? A cobertura de vidro, especificamente, eu posso ter lá... foi uma quebra acidental, ou tem oscilação de temperatura. Aconteceu na minha casa há 15 dias. 9 horas da manhã, estourou uma folha de vidro. Né? Porque teve uma mudança de temperatura brusca e o vidro simplesmente sem contato de ninguém, sem bater uma pedra, nada. Né? E dá um estouro interessante na hora. Tá? Legal. Voltando ainda à questão do RC familiar, e pensando na questão de condomínio, né? Também gera bastante dúvidas, né? O seguro do condomínio, né? Condomínio residencial. Estourou a caixa d'água lá no 10º andar, né? E a água veio molhando tudo que veio pela frente, né? Para baixo, 3, 4, 5 apartamentos, ela causou danos, né? O seguro do condomínio, né? Que tipo de cobertura que o condomínio precisa ter para amparar esse tipo de situação? Tem um seguro de responsabilidade civil condomínio. Ok. E responsabilidade civil síndico, se eventualmente se caracteriza a responsabilidade do síndico na falta de atuação em algumas das responsabilidades dele, tá? E precisa ver o motivo também, né? É difícil a gente cravar, né? Porque o seguro você precisa ter o fato para analisar o fato e dizer onde que você também vai enquadrar, tá? Mas como a gente tem uma responsabilidade civil familiar para a residência, para atender os terceiros, o condomínio tem a responsabilidade civil condomínio. Tá? Do condomínio e do síndico, né? E do síndico. Temos as duas no seguro de condomínio daí, né? Que daí é o seguro que cobre lá as áreas comuns do condomínio, okay, né? Então, e aí, são duas coberturas muito importantes. Muito importantes. E quais as fronteiras de usabilidade e de responsabilidade dessas coberturas, né? Em que situações, até se você pudesse citar um exemplo de cada uma, em que situações pode ser usado o RC do condomínio e quais situações ou qual situação, como exemplo, a gente pode utilizar o RC do síndico? O RC do condomínio, danos... vamos lá, caracterizado pela própria existência do condomínio, né? Perfeito. Então, sei lá, caiu uma luminária e machucou, causou algum dano a um condômino, a um terceiro. Ok, vou acionar o responsabilidade civil condomínio. O síndico deixou de fazer manutenção em algum equipamento do condomínio que gerou um dano a terceiros. Aí a responsabilidade é dele.
eventualmente pode se caracterizar do condomínio também, mas aí é a responsabilidade profissional do síndico. Do síndico, perfeito, perfeito. Muito bom. A grosso modo, é isso, né? Sem entrar nos detalhes, porque o ideal é você ter um evento, né? Especificamente, sim. Mas seria isso aí. Muito bom. Subrogação, né? Em seguro residencial, principalmente em situações do RC familiar. Uhum. Né? O cliente, o segurado, tem um apartamento que pegou fogo e gerou danos ao apartamento do vizinho. A fumaça. Né? Uhum. Ou ainda uma outra situação, molhou, a tubulação estourou e molhou o apartamento de baixo. E o vizinho de baixo ele tem algum tipo de cobertura. Né? Uhum. Ele tem lá o seguro de incêndio e fumaça, né? E aí a culpa não foi dele, mas ele vai acionar a apólice dele para cobrir os danos ao apartamento dele, porque o vizinho não tinha essa cobertura ou não tinha nem seguro. Né? A seguradora vai indenizar o segurado dela, que não foi o causador, e vai subrogar isso, vai mover uma ação para cobrar esses prejuízos do causador do sinistro. Explica para nós um pouco como é que funciona essa situação da subrogação. Sim. Isso está nas condições gerais, de qualquer apólice. Sempre que tem um sinistro indenizado, que tem um terceiro que foi o responsável pelo dano, a seguradora indeniza o seu segurado, né? E tem o direito, né? Se subroga o direito de buscar ressarcimento, né, do causador. Tá? Então, isso é normal e hoje esse processo corre muito, muito rápido. Às vezes, mesmo durante o processo de regulação, a seguradora já aciona a equipe jurídica para buscar ressarcimento do terceiro causador. Que ela acabou indenizando o segurado dela exatamente. E aí vai para cima de quem causou. É um direito que ela tem de buscar recuperar parte dos prejuízos. E, assim, a nível de curiosidade, e qual o sucesso, na verdade, de conseguir buscar esse ressarcimento? Não tenho essa estatística assim bem precisa, mas a gente acompanha aí, a gente recebe relatórios no geral daí. Vou falar tanto de acidente de veículo, de empresa, de residência, e envolve milhões, né? Normalmente o índice de recuperação é alto, tá? É alto. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor, tá? Então, bacana. Mas as seguradoras hoje buscam isso. É uma maneira de você recuperar parte do prejuízo, traz essa receita de volta, porque você consegue também continuar praticando custos competitivos, né, de seguro, porque a seguradora, ela simplesmente administra, né, o dinheiro, né, é o mutualismo, né, o que rege o seguro, né? Então, eu pego a tua contribuição, a minha, a dele, coloco num bolo aqui e vou administrando. Opa, o sinistro está aumentando, eu preciso agora aumentar um pouquinho, cobrar um pouquinho mais para recuperar. Então, a seguradora, ela administra um bolo de dinheiro, né, que não é dela. Então, tudo que ela recupera também, ela devolve, né, em forma de custo competitivo, né? Stringari, você pode compartilhar algum caso real que te marcou, seja pela gravidade ou pela prevenção que deu certo? Tenho. Até anotei aqui para ser mais preciso. Eu já comentei, né, que foi da casa do meu vizinho, né, uma casa de alto padrão, sem seguro. Né? Então, com um inquilino dentro. Então, e teve que demolir a casa. Né? Pegou incêndio, foi condenado, a casa teve que demolir. Então, se tivesse um seguro lá, uns R$500, ele recuperava, né? Então, esse foi um caso que me marcou bastante, tá? Porque eu tinha contato com o inquilino, bastante contato com a família, né? Era bem próximo da minha casa. Recente, vou até contar dois sinistros recentes que a gente teve no próprio grupo HDI. Um de uma explosão de gás, de vazamento de gás, num sobrado, né? E à noite, o segurado chegou em casa, acendeu o interruptor, né, a lâmpada, e
deu uma explosão. Tinha vazamento de gás e explodiu, se machucou, mas deu tudo bem. Mas coisas que a gente não vê acontecendo todo dia, mas para nós que estamos no mercado é mais frequente do que se imagina, né? E também tivemos um outro caso de incêndio, tá? Também iniciado numa TV, tá? Também, possivelmente sobrecarga na fiação antiga, também queimou a casa. A gente indenizou semana passada esse caso, 400 e tantos mil reais, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê né, as oportunidades que a gente tem no mercado, de 70% do nosso mercado regional ainda de oportunidades, a gente está no dia a dia e vê a função social do seguro, né? Com certeza. Então, muitos casos que a gente indenizou, com certeza, se não tivesse seguro, não ia conseguir retomar. E aí a gente tem a casa, que a gente vê que você paga, às vezes fica 20, 30 anos pagando a casa. Você tem uma empresa que dá um incêndio, dá um vendaval gigantesco lá. Se não tem o seguro na hora lá para repor, você vai encerrar as atividades. Com certeza. Então, e a gente vê, você citou antes o caso do ciclone no Paraná, né? E a gente acompanhou isso lá no Rio Grande do Sul também ano passado. Muita gente até pega a indenização, como o seguro residencial não é tão comum quanto o seguro de automóvel, às vezes pega a indenização do automóvel para reconstruir a casa, né? Então, isso marcou bastante a gente nos últimos eventos climáticos severos que a gente teve, de segurado, não, eu não tenho seguro da casa, mas a indenização do carro que vocês estão pagando para mim, eu vou reconstruir minha casa. Que legal. Muito bacana. Então, o mercado devolve mais de 70% do que arrecada. O número... Devolve para o mercado mais de 70% do que arrecada. Legal. Então, assim, às vezes eu já ouvi muitos corretores e o mercado fala muito pouco disso, fala muito pouco realmente, né? Podia divulgar mais. Mas também a gente tem que ter um cuidado que a gente está tratando com, às vezes, um momento difícil de famílias. Sim. Então, não vamos usar isso, né, para promoção. Mas acho que é importante a gente divulgar o quanto que o mercado devolve, né? Então, a indústria de seguros ela é fundamental para a economia, na verdade, né? Ela faz a economia girar, não tem jeito. A gente que trabalha nesse segmento há 30 anos, a gente sabe como uma banda toca, na verdade, né? Sim. E assim, Stringari, uma dúvida. Tudo que foi danificado no incêndio precisa ter nota fiscal? Vamos lá. Vamos falar de seguro residencial. Residencial. Seguro residencial, né? Não necessariamente, tá? A seguradora, ela precisa ter a evidência de que existia aquele padrão de residência aí. Eu estou lá na minha casa, tenho uma TV 40 polegadas na sala, mais uma TV menor no quarto, ok, né? Certo. Ok, está dentro do padrão, a seguradora vê que tinha a estrutura aí, às vezes tem um manual, sobrou o controle, o cabo de energia lá, então, não necessariamente tudo. Alguns equipamentos, aí também vai de cada seguradora, tem as suas regras específicas, né? Então, normalmente o que a seguradora solicita nota fiscal, aparelhos celulares, eletrônicos, né? Celulares, notebooks, equipamentos mais portáteis que... Então, isso costuma solicitar, tá? Vale a pena questionar, né, o corretor, né? O segurado vale a pena questionar o corretor no ato, o que é obrigatório ter nota fiscal, né, para indenizar. Legal. Certo? Como a parceria com corretoras como a Unity ajuda na prevenção e gestão dos sinistros? Eu acho não tenho certeza, né, que é na consultoria que você dá para o teu segurado, né? Estar presente desde a contratação, né? Na contratação é importante, muito importante você estar presente, e às vezes você insistir para o teu segurado, me dá 5 minutos para eu te explicar ao menos, né? Não dá presencial, vamos fazer uma ligação telefônica, uma videoconferência, vamos falar 5 minutos para eu te explicar, né? O que você está contratando e o que eu quero te oferecer. Legal. Então, acho que a consultoria é muito importante. E também estar presente na hora do sinistro. Na hora do sinistro. Na hora do sinistro é muito importante, porque o segurado é o leigo do assunto, né? O profissional de seguros é o corretor de seguros.
Então, é o corretor que vai orientar, que vai poder dizer, ó, faz isso, né? Isso você já pode fazer, isso, ó, preserva o bem, mas já conserta para ter menos impacto no teu dia a dia, né? Ter menos estresse. Então, o corretor é a grande chave desse negócio aí. Né? É ele que é o elo entre o segurado e a própria seguradora. Então, um corretor que tenha bom relacionamento com a seguradora, né, vai ajudar muito o seu segurado também. Com certeza, com certeza. Strigari, quais os conselhos práticos que você daria hoje para quem tem casa própria e ainda não contratou um seguro residencial? Corre agora. Contrata agora. E aproveita, ó, não vou falar só do Grupo HDI, tá a semana da Black Friday aí, né? Black Week, mercado todo dando desconto nos seguros residenciais. Então, aproveita. Você não tem condições, né, de fazer aquele seguro completaço, faz o seguro de incêndio da sua residência, faz um vendaval, um dano elétrico, por menor que seja. Né? Eu vejo o grande risco, né, é o incêndio, que você pode perder todo o bem. Né? Um vendaval, você vai ter um prejuízo de 5, 10 mil, né? Um pouco menos, um pouco mais. Você dá uma baqueada, mas você vai sobreviver. Né? Agora, no incêndio, você não tem muito o que fazer. Então, procura o corretor agora, né? Não deixa para amanhã. Antônio Strigari, para os íntimos, né? Estamos chegando ao fim do 9º episódio do UnitCast, o Risco do Sucesso. Te agradecer imensamente pelo teu tempo, né? Por ter compartilhado toda essa bagagem de 32 anos de mercado segurador, né? Um orgulho muito grande te chamar de amigo, né? E admirá-lo, né? Profissionalmente e pessoalmente também, né? E que Deus te abençoe sempre, né? Te proteja, você, sua família. E nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem, na verdade, para o mercado comprador de seguros, né? Você que já tem tanta experiência, tanta bagagem nesse mercado, já indenizou e já contribuiu através do teu trabalho, né? Através da tua gestão, na reconstrução de muitas empresas, residências, famílias que tiveram situações graves, que se não tivesse sido seguro, poderia ter sido muito pior, né? Então deixa uma mensagem para a gente finalizar esse nosso 9º episódio do UnitCast. Obrigado por essa oportunidade. Muito importante para mim estar aqui, né? Passar essa mensagem para o mercado. O mercado precisa disso, o mercado precisa que a gente explore mais as redes sociais, todas as mídias que nós tivermos, divulgar o mercado de seguro. Aliás, nós temos que voltar lá para a escola, para as bases. Né? O Brasil não tem essa cultura de seguro porque a gente não investe, né, na base. Já tivemos ensaios, os nossos sindicatos, os próprios corretores já de trabalhar isso. Eu acho que a gente tem que voltar, tem que unir forças, seguradores e corretores, sindicatos dos corretores, sindicatos das seguradoras, e trabalhar cada vez mais isso na divulgação da cultura do seguro. É essa a minha mensagem, que a gente tenha mais pessoas protegidas e que vivam com tranquilidade. Muito obrigado, Strigari. E, pessoal, esse foi o 9º episódio do UnitCast, o Risco do Sucesso. Muito obrigado pela atenção de todos. É um episódio que trouxe muita informação, muito insight importante para cuidarmos do nosso patrimônio, com esclarecimentos muito importantes e de dúvidas que estão no dia a dia de quem tem casa própria, e de quem tem casa alugada. E, enfim, vamos proteger, vamos nos tornar cada vez mais protagonistas na proteção de tudo que nós levamos uma vida inteira para construir. E conte também com a equipe da Unity Business e Corretora de Seguros, que está à disposição para avaliar o seu risco e aí sim demonstrar da melhor forma quais são as melhores coberturas e as melhores importâncias seguradas para proteger o seu patrimônio. Beijo no coração e até o 10º episódio do UnitCast, o Risco do Sucesso, que também vai ser muito especial.